Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Que bom estarmos aqui nesse terceiro domingo, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Isso é uma bênção. Meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 11. Estamos chegando já no final do trimestre, desse terceiro trimestre, para adentrarmos então no último trimestre desse ano de 2024. Também estamos felizes aqui de ver o irmão Josué, pastor Josué, graças a Deus, com a sua esposa, e nós louvamos a Deus. O irmão Josué é outro milagre, né, irmão? Graças a Deus. Só Deus, para fazer essas bênçãos em nossas vidas. Meus irmãos, a lição de número 11 tem um tema que parece até contraditório, porque se há humilhação de um lado, a honra de outro, São duas figuras que nós vamos verificar nessa manhã. A figura de Amã e a figura de Mardoqueu. Um que é humilhado e outro que é honrado. Claro que, para nós compreendermos todo esse contexto, a gente precisa atentamente observar o que ocorreu entre essas duas figuras. O chamado vizir do Império Medo-Persa, ou primeiro-ministro do Império Persa, que era o Amã, e o judeu Mardoqueu, que de alguma maneira especial Deus o fez, basicamente, pai da rainha da Pérsia, que é da Ester. Não é pai, mas como se fosse um pai. Então nós vamos ver esse contexto da nossa lição nessa manhã. O textual está no livro de Ester, capítulo 6, versículo 11, que diz: E Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática diz: Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Eu tenho observado muitas pessoas que não se dão muito bem com o poder. Elas não podem assumir o poder. Que basta você dar poder para ela se estragar. Para ela começar a agir de maneira completamente inadequada. O poder, ele realmente não é para todos. Não é todas as pessoas. É também a riqueza, A riqueza é um outro fator que não é todas as pessoas que se dão bem em ter muitas posses. Então, esse é um caso muito interessante de um homem que tinha todo o poder no reino da Pérsia, mas se incomodava com uma pessoa. Veja. Todo o poder que ele tinha, toda a responsabilidade que ele tinha, mas sempre incomodado com uma pessoa. Então são pessoas que não sabem lidar muito bem com o poder. E Deus, em várias passagens, diz que Ele abate o soberbo e dá graça aos humildes. Em várias passagens nós temos, e já foi objeto de estudo, de textuário, fazendo esse apontamento. A leitura bíblica, ela é importante, ela é longa, são 14 versículos, mas ela dá o contexto da aula de hoje. Então eu quero convidá-los para, reverentemente, se colocarem de pé, e nós vamos ler esses 14 versículos, e você pode me acompanhar aí pelo telão ou pela própria lição, basta abrir a lição que vem, os 14 versículos aqui, Ester capítulo 6, ou abra a sua Bíblia e me acompanhe. Essa é a nossa Almeida Revista e Corrigida, Então, todos podem nos acompanhar. Vamos ler? Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigatã e de Teres, 2 eunucos do rei,
dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhes fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E, entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e lhe apregou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esse dia intitulado, denominado Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Pai, abençoa cada aluno, cada irmão que frequentemente, com um ato de fé, tem participado dos estudos sistemáticos, carinhosamente preparados para a edificação do teu corpo. Abençoa todos os comentaristas, todos que piedosamente preparam essas lições para o nosso crescimento espiritual. Abençoa cada professor, abençoa cada igreja que nessa manhã se congrega para estudar a santa, divina, profética palavra do Senhor. Pai, assim nós te agradecemos por tudo, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza,
Podeis sentar, meus irmãos. Bem, pelo texto que nós lemos, nós já temos o contexto, já deu para entender o que aconteceu. Mas vamos rapidamente fazer o nosso comentário aqui em Esther, capítulo 6, versículo 11. E Hamã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Bom, o nosso texto áureo está no livro de Esther, no capítulo 6, onde está registrado que o rei Assuero, o Xerxes, do grego, leu as crônicas e determinou honrar a Mardoqueu. Hamã jamais imaginou que o rei queria honrar outro homem. Nunca passou isso na cabeça, porque a pessoa, irmão, soberba, ela pensa que só tem ela na face da terra. Pensa que todo mundo gira em torno dela. Então, ele partiu de um princípio completamente equivocado. Ele, quando o rei chamou para pedir a opinião dele, o que devia fazer daquela pessoa que tinha protegido o rei, ele nem esperou o rei falar de quem que se referia, porque aí vem a imprudência da pessoa. Ao invés de ouvir primeiro para saber de quem que se tratava, não. Ele chegou e partiu do princípio que só podia ser ele, a pessoa que o rei se alegrava. Quer dizer, na cabeça dele não existia nenhum ser humano na face da terra que pudesse agradar ao rei, senão ele mesmo. Veja a cabeça do Hamã, do vizir da Pérsia, ou do primeiro-ministro da Pérsia. Olha a mentalidade dele. Ele partia do princípio que ele era a pessoa mais importante do Império Medo-Persa, que não existia outra pessoa. E por partir desse princípio equivocado, ele nem espera o rei expressar quem ele queria homenagear. E aí ele projetou o que ele gostaria que o rei fizesse dele. E o que ele gostaria? Ele gostaria de estar superior a todas as pessoas. Então ele vai pedir o manto real, imagina. Então ele pede, só faltou pedir a coroa do rei, né? Ele pede o manto do rei, ele pede o cavalo do rei, ele pede que as pessoas mais importantes anunciassem que ele era o homem cuja presença o rei se alegrava, né? Então ele pensou e projetou essas ideias para ele. Ele não estava, em hipótese alguma ele falaria isso se ele soubesse que fosse para o Hamã. Existem coisas que acontecem na vida da gente, irmão, que o homem jamais fará, mas Deus faz. Se você depender do elogio de alguém, se você depender do apoio de alguém, jamais ele fará. Mas Deus usa e te surpreende. Incrivelmente, Deus faz coisas excepcionalmente gloriosas. Jamais te dariam oportunidade, jamais, se eles soubessem a grandeza do que irão compartilhar. Mas Deus surpreende e te abençoa e te ajuda e te honra. Então, jamais, em hipótese alguma, o vizir do Império Persa iria honrar Mardoqueu, jamais. Mas Deus permitiu que o Hamã projetasse a ideia, porque ele achou que era para ele. Então ele fez toda aquele ritual, pensando que seria para ele, mas na verdade era para a pessoa que ele mais odiava, né? Que era Mardoqueu. Então ele inventou um ritual novo. Não existia esse ritual na Pérsia, mas ele inventou porque ele falou que ele pensou que era para ele, né? Então ele criou algo pomposo, uma cerimônia, né? Que todos os habitantes da capital ficariam sabendo a respeito dele, porque até então ele está pensando que é para ele, né? Mas o rei tinha em mente honrar quem? O homem que havia salvado a vida dele de um atentado terrorista, irmão. Já tinha terrorista na época do rei Assuero. E o Bigatã e o Pérez eram dois terroristas que tinham planejado o assassinato do rei. E o Mardoqueu havia denunciado, não permitido que aquele ato abominável ocorresse.
E só que não honraram o Mardoqueu, esqueceram, foi registrado ali no palácio, e provavelmente ficaram mais detidos na investigação, nas causas que levou aquele assassinato, causas que levaram aqueles assassinos a bolarem, a projetarem a morte do rei, e esqueceram a pessoa que denunciou. Esqueceram completamente do Mardoqueu. O Mardoqueu que, basicamente, que protegeu o rei, ninguém lembrou dele, mas foi registrado. Estava lá registrado, né? Muito bem, ficou na memória apenas, né? Lá no livro das crônicas do rei da Média e da Pérsia. Sendo assim, o rei Assuero ordenou que o ritual inventado pelo Ramã fosse feito. Agora, veja como Deus faz. Primeiro, o Mardoqueu ajudou a proteger a monarquia do Império Medo-Persa, mas ficou lá só registrado, ninguém honrou ele. Quando o Ramã pensou em matar o Mardoqueu, porque o problema do Ramã era um homem que não o adorava, que não, pelo menos, reverenciava, Deus trabalhou, porque o sono do rei sumiu e ele foi ver os livros de história das crônicas, e aí ele encontrou lá o Mardoqueu. Encontrou o nome Mardoqueu. Veja, irmão, o que é a providência de Deus. Exatamente nesse momento, quando o primeiro-ministro vai pedir a cabeça do Mardoqueu, ele está indo no palácio, ele está indo lá para enforcar o Mardoqueu, e o rei ia permitir. Não tem por que o rei não permitir. Exatamente naquela noite, Deus incomoda o rei perde o sono e acha o nome de Mardoqueu. O Ramã não sabia que o rei tinha o interesse em homenagear o Mardoqueu, e por outro lado, o Mardoqueu também não sabia, em hipótese alguma, né, que o pensamento do rei, e nem o rei sabia o pensamento do Mardoqueu. Mas Deus, o Deus da providência, estava trabalhando, porque Deus trabalha em favor daqueles que o temem e os livra. Então o Ramã chegou com um projeto, com um plano de enforcar o Mardoqueu. E o rei foi despertado durante a noite, lendo nas crônicas, também criou um plano para honrar Mardoqueu. Olha o pano da história aí. O Ramã com um plano para enforcar Mardoqueu, e o rei com um plano de honrar Mardoqueu. E esses dois projetos vão se encontrar. Só que o rei estava lá pensando, como que eu vou honrar esse Mardoqueu que salvou a minha vida? E nisso entra o vizir, o primeiro-ministro. Aí ele fala, vem cá, ó. Só que ele não conta o assunto. Ele fala, escuta, eu estou querendo honrar uma pessoa, o que eu faço? E o vizir esqueceu que ele foi lá para enforcar o Mardoqueu, e falou, bom, só pode ser eu essa pessoa, eis que sou eu mesmo. Olha que fraqueza, fraqueza moral, fraqueza espiritual. Só pode ser eu, né? Aí criou esse ritual pomposo, estranho, né? Inventou olha, pega a sua roupa e tal, porque ele tinha certeza que era ele, né? Claro, por que ele achou que era ele? Porque, de fato, ele era o homem mais importante da Pérsia, do governo persa. Tá? Então, ele falou, bom, certamente sou eu homenageado. E o rei, então, falou, bom, tudo isso que você está falando, Mardoqueu, aliás, tudo isso que você está falando, Amã, tudo isso você vai colocar em prática. Então é assim que honra o homem cujo o rei se alegra, Então você vai fazer isso. Você, que é a pessoa mais importante do império, vai pegar a capa, a minha capa aqui, vai pegar o meu cavalo e vai colocar o judeu Mardoqueu, e você vai sair gritando, assim se faz com o homem que o rei se alegra. É você que vai sair gritando. Mas ele arrumou um ritual para ele mesmo colocar em prática o ritual. Ele tinha que executar o ritual. O próprio Ramã, então, foi nomeado pelo rei Assuero como arauto, porque ele era o vizir, ele era o príncipe mais importante. E ele saiu, então, conduzindo o Mardoqueu no cavalo. Irmão, não dá nem para a gente descrever o que aconteceu. Imagina o ânimo de Amã, né? Ele segurando o cavalo, com o Mardoqueu sentado em cima,
com a veste real, e ele tendo que dizer, esse é o homem cuja presença o rei se alegra, né? Então imagina, o homem com toda a autoridade, ele estava representando o rei, né, ali. E imagina como deve ter ficado o Hamã, o estado emocional do Hamã frente a essa humilhação avassaladora. Portanto, para Hamã, ali estava o odiado Mardoqueu, que não se prostrava diante dele. Toda a história começa com isso, esse era o problema, e ele estava lá com o homem. Assim, montado orgulhosamente no cavalo real, com as vestes púrpuras do rei, Mardoqueu era anunciado e conduzido pelo importante vizir, o Hamã, que humildemente puxava o cavalo a pé, declarando, esse é o homem cuja presença o rei se alegra. Mardoqueu, sem dúvida, não esperava tão súbita reversão, né, dos eventos. Mas a história mostra que o povo persa estava sujeito a situações extremas. É da cultura persa isso, porque eles são muito passionais, diferentemente dos gregos que são racionais. São culturas diferentes. Quer dizer, o camarada que uma hora estava basicamente lá para ser enforcado, passa a ser homenageado, né? Isso é bem irracional, né? Bem passional isso. Diferente dos povos helenos, né? Os persas, algumas vezes, tomavam decisões precipitadas baseadas nas paixões. E nós temos muitas. Por exemplo, as guerras persas. Você vê que são guerras absurdas. A Pérsia não precisava guerrear contra a Grécia. O que a Grécia? Eram cidades, estados. Tinha um império gigantesco, mas pega todo o império para guerrear contra as cidadezinhas gregas. E normalmente são derrotados. E acabam sendo derrotados. Então você vê que eles são muito passionais. O próprio estado do rei em depor a rainha Vasti. É outro exemplo de atitude não pensada. Já toma. Depois manda matar todos os judeus. Então são atitudes que não há racionalidade. Como assim você vai extinguir um povo só porque uma pessoa não gosta? Então você percebe que na cultura medo-persa há muita paixão, diferente dos gregos que há mais raciocínio, né? Então eles não estavam acostumados a esperar por reflexões, pensamentos, conforme a cultura dos gregos. Parece que era meio na emoção as atitudes que eles tomavam. Tal evento espantoso nos faz lembrar das palavras de Tiago. O Tiago, a Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça para os humildes. Então, Hamã, ele é resistido por Deus pelas suas atitudes soberbas, megalomaníacas, de achar que todo mundo girava ao redor dele. Então, que Deus nos guarde, que nós tenhamos a humildade, pezinho no chão, muito cuidado para não achar que a gente tem alguma coisa extraordinária ao ponto de querer humilhar ou perseguir qualquer pessoa. Que Deus nos guarde e que esse versículo esteja escrito na tábua do nosso coração. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Vamos pensar então no conteúdo dessa lição. Na lição anterior, a de número 10, Esther recebe Assuero e Hamã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a um outro banquete, né? Ela, num outro momento, mas agora junto com o vizir. E naquela noite, fatos novos vão acontecer na capital, capital real, né? A Pérsia tinha várias capitais. Duas se destacam, Suzã, a fortaleza, e Persépolis, que é a grande capital do Império Medo-Persa. Então, vamos pensar um pouco sobre esses acontecimentos. Primeiro tópico, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu.
Ele se lembrou porque estava registrado, né, irmãos? Então, uma noite decisiva. 2 cenários distintos aqui. Assuero foi para o seu aposento e Ramã foi alegre, pensando que ia participar de um grande banquete, jantar com o rei, jantar com a rainha, sem dúvida alguma, era uma dos privilégios aí muito incomum para os persas, né? Não é qualquer pessoa que ia ter a oportunidade de ser convidado para jantar com o rei e com a rainha, né, irmão? Isso aí não... Qual é a possibilidade? Muito incomum isso, né? E ele foi, e ele estava muito feliz, o coração dele estava, se de um lado, passando por umas situações de conflitos, mas ele estava feliz porque ele foi convidado para participar do banquete oferecido pela Ester. Bom, não apenas o rei, mas também a rainha, certamente iria prestar honra a ele, porque na cabeça dele, todo mundo devia favor para ele. Na mentalidade de Ramã, todo mundo devia algum favor para ele, porque ele era o primeiro-ministro, afinal de contas, era ele que mantinha a estrutura econômica do império. Mas o júbilo dele logo se converteu em fúria, porque na saída do palácio, quem ele vê? O judeu Mardoqueu, que não honra ele, na cabeça dele. Deixa eu te contar uma coisa, a psicologia mostra isso, que quando você invoca com alguém, você não fica mais contente com nada. Sempre aquele vai ser o seu problema. Então, uma pessoa que não perdoa alguém, por exemplo, se entrar na igreja e ver aquela pessoa, estraga o culto. Pode ser a festividade do Grupo Céu, pode ser o dia da escola bíblica dominical, a pessoa entra, vê aquele irmão, já estragou tudo para ele. Ele não pode ver aquela pessoa. Então, esse era o problema do Ramã. Ele foi convidado para um banquete, ele era o primeiro-ministro, mas não adiantava. Ele saiu, viu o irmãozinho lá, o Mardoqueu. Pronto, já estragou para ele tudo, aquela alegria, sabe? Ou fui convidado por jantar com a rainha Ester, fui convidado pelo rei Assuero. Estragou tudo, porque viu o irmãozinho lá na porta. Aquele irmão, o Mardoqueu, tirava a paz do Ramã. Então, na saída do palácio, ele viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu na sua presença. Pronto, era o máximo. Ele já ficava... Quer dizer, um homem rico, um homem poderoso, um homem honrado. Para que ele se incomodava tanto com aquela pessoa, irmão? E aí a minha pergunta para você, por que muitas vezes você perde a alegria do culto, você perde a comunhão por causa de um ato, uma coisa, será que é tão relevante assim, irmão? Então nós precisamos aprender aqui também com essa história, porque faz parte da nossa natureza humana, às vezes agir de maneira muito irracional. Ramã conteve a sua ira, mas ele precisava desabafar, né? Ele foi, chamou seus amigos, a sua esposa, Zeres, para falar da sua frustração. E ele diz, né, a luta, o sentimento dele, a irritação por uma pessoa. Então, a riqueza, a posição que ele tinha, isso não satisfaziam ele. Ele queria destruir o Mardoqueu. Para ele ser feliz, ele precisa tirar o Mardoqueu do mapa. Cuidado, irmão. Será que não tem um Mardoqueu aí na sua vida? E que às vezes, tantas bênçãos que Deus te deu, mas você está irritado com aquela coisinha. Pensa nisso, cuidado. Às vezes Deus te deu talento, te deu capacidade, te deu condições, mas você ainda continua irritado com aquela coisinha. E cuidado que esse pode ser o seu Mardoqueu, hein? Cuidado que esse pode ser o seu Mardoqueu, vigia. Ramã não podia nem mesmo esperar pelo dia, que era o dia que ele tinha estabelecido, lançado sorte, para matar todo o povo judeu. Porque o ódio é assim, a pessoa perde o foco, a pessoa perde o equilíbrio, é uma doença, vira uma doença de alma, uma doença que vai corroendo por... Sabe, aquela coisa, ela só pensa naquilo. Fica aquilo na cabeça, fica maquinando como destruir aquele indivíduo. Essa era a postura do Ramã. Ele, aconselhado então pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse o Mardoqueu. Vamos eliminar o problema. O seu problema é o Mardoqueu? Enforca.
mata, elimina ele. Pronto, aí você vai ter paz. Uma loucura isso, né? Porque a paz não deriva disso, de você eliminar o problema. Tem gente que pensa que vai ter paz se eliminar determinado problema. Não vai. Porque a paz não é desse jeito. Não está, tiro isso, está tudo resolvido. Não funciona assim. Não é dessa maneira. Não é eliminando um problema. Amã foi dormir com tudo planejado. Então, enquanto ele dormia, o rei perdia o sono. Imagina, olha os nuances que tem nessa história. Enquanto ele dormia, tudo planejado para eliminar o problema dele, para ele ter paz, o rei Assuero estava sem a paz e estava sonâmbulo, ele estava acordado. Ele não conseguia dormir. Forca ou honra? Esses são os elementos que passam e perpassam a vida do Mardoqueu. Agora veja como ele é vítima. Ele nem tem noção que ele pode ser enforcado, muito menos que ser honrado. Nenhuma das duas passam na cabeça dele. Ele está lá, ele é o Mardoqueu. Enquanto o Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam o futuro dele. Não é um mistério isso? O Mardoqueu está dormindo, mas o rei Assuero está lendo crônicas. E isso vai gerar o quê? O futuro dele estará permeado a isso. Ele dormia, mas o Amã tinha um projeto de eliminá-lo, de matá-lo. Essa é a situação. Amã lhe preparou o quê? Uma forca. Assuero, um dia de honra. Mas é uma contradição, irmão, enorme. Se um lado tem alguém querendo eliminar, por outro tem alguém que quer honrar. Pensa agora você como um servo de Deus. Satanás te prepara uma forca, mas Deus te prepara um dia de honra. Você vê que coisa? O diabo prepara uma verdadeira armadilha para tirar a tua paz, para acabar com você e com a sua família. Mas o Deus que nós servimos está velando por você e prepara uma bênção especial para você. Quem você acha que prevalece? Deus ou Satanás? Quem você acha que vai prevalecer nessa história? A forca ou o dia de honra? Vamos lá. Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem, produzem consequências na nossa vida. Atitudes, por isso, irmão, que eu e você temos que ser responsáveis. Porque as nossas atitudes na vida das pessoas gestam consequências. Então nós precisamos ter temor de Deus, para ser canal apenas de bênção na vida das pessoas, e não ser canal de maldição. Porque você pode ser um canal de maldição na vida de uma pessoa, por uma palavra, por uma atitude. Tem hora que a gente tem que calar, tem hora que a gente tem que só ali pedindo a misericórdia de Deus. Nossos relacionamentos interpessoais devem ter temor de Deus. No que você fala, no que você escreve, no que você projeta para as pessoas, isso tem a ver com líderes. Os líderes precisam ter temor de Deus. Porque uma atitude sua pode, de fato, trazer consequências boas ou então ruins. E a nossa intenção é trazer coisas boas para as pessoas. Às vezes você age de algumas maneiras, mas pensando na bênção na vida da pessoa. Às vezes a gente é obrigado, inclusive, a tomar certas atitudes, mas para o bem da pessoa. Aí entra o que Jesus falou. Tem que podar, às vezes, a árvore, para ela produzir mais fruto. Então, dar a cada um o que é devido é um dos meios de não deixar enganar pelo individualismo apenas. Do estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de realizar sozinho, independente de qualquer pessoa. E aí vem a ideia da autossuficiência. Não, eu faço do meu jeito, o que importa é que se é o pensamento hedonista do mundo, é o prazer pelo prazer. Então se faz as coisas, se a pessoa se sente realizada, é o que vale. Não, nós temos que pensar no todo. Não pode pensar apenas nessa ideia específica.
A ética cristã, contudo, nos ensina quando são essenciais, o quanto são essenciais os relacionamentos humanos. É muito importante nós compreendermos isso e como Deus trabalha através desses relacionamentos. Você vê isso em Efésios, capítulo 6, versículos 4 a 6. O Novo Testamento também possui inúmeras expressões sobre o nosso relacionamento, o relacionar uns com os outros, o cuidado que nós temos que ter, o temor de Deus. E aí estão todos esses versículos que apontam para isso. Coisas boas e ruins podem nos alcançar. Isso é normal. Tá? Agora, nós precisamos aprender que nem sempre uma coisa ruim é tão ruim como você imagina. Existem circunstâncias que parecem que são ruins, mas elas são essenciais para que eu melhore como ser humano, para que eu realmente me reinvente. Existem circunstâncias que você pensa que é um problema, mas não, incrível que pareça, será a solução. Eu já contei para vocês a história do homem que só tinha uma vaquinha, né? E a vaca era a solução de todos os problemas. Até que o dia que a vaca foi para o brejo, né? Que acabou a vaca. E aí ele virou um grande empreendedor. Tem hora na vida da gente, a gente tem que matar a vaquinha da gente. Ela só fica com aquela vaquinha achando que aquilo lá é o máximo. Tem hora que precisa ser tomado aquilo para a pessoa desenvolver. Para a pessoa, para o bem dela. Porque se deixar, ela vai ficar só com aquela vaquinha. É a vaquinha para baixo, para cima, é só aquela vaquinha. Mas a hora que a vaca foi tirada, aí ele vai desenvolver as outras potencialidades. É um mistério isso. Então tem hora que parece falar, tirou tudo que eu tinha. Mas às vezes é necessário tirar tudo que tem para a pessoa poder se desenvolver. Não é um mistério, né, irmão? Então, coisas boas e ruins podem, sem dúvida, nos alcançar, vindas de todas as pessoas que nos cercam. Quando nós tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que as bênçãos nos alcancem. Ainda que aquilo pareça ser mal, Deus vai reverter a situação, não vai permitir. Então, quando o Amã achou que ia enforcar Mardoqueu, o rei Assuero perdeu o sono e vai observar, puxa vida, nós não honramos essa pessoa que basicamente salvou a minha vida. Então, a maldição não atinge a quem Deus abençoa, não adianta. O próprio Balaão, que é um profeta estranho, né? Um falso profeta ou um profeta estranho, ele mesmo fala que não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou. Não adianta, irmão. Se Deus tem uma chamada na sua vida, fica tranquilo, ninguém vai te amaldiçoar. Não dá para você ser amaldiçoado, porque você tem a bênção. Você é coberto pelo sangue de Jesus. Você é guardado pelos méritos de Jesus no Calvário. Você jamais será amaldiçoado. Não dá. Contra o povo de Deus não existe maldição. Nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há maldição contra a sua vida, porque você está escondido em Deus. Não existe maldição contra você, porque o sangue de Jesus te protege. Você, minha irmã, meu irmão, é abençoado. Amém? Você é abençoado. E você pode acompanhar isso nesses versículos. 5 anos depois, já havia se passado cerca de 5 anos, de quando Mardoqueu revelou a conspiração. É tempo, hein, irmão? Certamente o Mardoqueu nem lembrava mais que ele tinha ajudado a salvar o rei. Nem lembrava mais. 5 anos é muito tempo. É muito tempo. Mas estava escrito lá, registrado nas crônicas. Tudo parece que havia sido esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero vai ler as crônicas. Os fatos importantes do seu reino.
Certamente não eram poucos os relatos, né? Não pensa que só estava escrito lá a história do Mardoqueu. Não, ali era só mais uma. O mais engraçado é que o Assuero já estava há cerca de 13 anos no poder. Então tinha muitos relatos, as guerras dos gregos, tinha tanta coisa, a expansão do império, mas a providência divina fez com que ele fosse ler o trecho que falava do Mardoqueu. Porque ele estava lendo, de repente, o que é esse Mardoqueu aqui? Ele mesmo pergunta, escuta, o que nós fizemos para esse Mardoqueu aqui? Eu falei, não, nada, não fizemos nada. Mas como assim? Ele evitou que eu fosse assassinado, evitou um ataque terrorista. E o que foi feito? Nada. Não foi feito nada. Só estava escrito lá que o judeu Mardoqueu havia denunciado. Assim a palavra de Deus declara em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo contribui, irmão. Mesmo o vale, mesmo o deserto, mesmo as perdas, mesmo... Então eu posso dizer aqui, apesar dos pesares, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Hamã é chamado para honrar Mardoqueu. O ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, o rei Assuero fez a pergunta, né? O que esse Mardoqueu foi homenageado? Ele foi homenageado, ele recebeu alguma ajuda, foi pago? A resposta, coisa nenhuma se fez. Coisa nenhuma se lhes fez. Todo mundo respondeu, não foi feito nada. A maneira direta como se referiu o nome de Mardoqueu demonstra que Assuero conhecia. Por quê? Claro, irmão, ele é parente da Esther. Óbvio que ele tinha conhecimento. Ele percebeu. Logo se interessou em recompensá-lo. Mas ainda não sabia como. Ele não sabia o que eu vou fazer para esse Assuero, né? Então ele pergunta, quem que está chegando aí? Esse Hamã não tinha orado, viu? Mas que situação! Ele vai chegando no pátio externo, e aí os serviçais do rei falam, olha, é o Hamã. E o Hamã estava indo lá logo cedo, porque ele tinha um propósito. Não pensa? Não era para dar a entender que o rei nem sabia quem estava lá, então não era para esse comum, não é prática do primeiro-ministro chegar tão cedo no trabalho. Não era para a prática dele. Senão o rei já saberia que era ele. Então o rei falou, mas quem é que está chegando? Era o Hamã. Então, mas o rei só estava lá cedo porque ele não dormiu. Então veja só o ambiente. E o Hamã vai chegando porque ele tinha um propósito, ele quer enforcar Mardoqueu. Então ele está indo para conversar com o rei, ele chega cedo. O inimigo seria o definidor da bênção. Olha que coisa. É exatamente aquele que foi lá para destruir, é que seria o instrumento de bênção. A presunção e a autoconfiança que você vê no coração do Hamã. Né? A proposta do rei, quando o rei falou que pensava em homenagear alguém, ele já pensou que era ele, né? E quando o rei entrou nesse assunto, o Mardoqueu se esqueceu que o propósito dele, aliás, o Hamã esqueceu que o propósito dele era matar Mardoqueu. Então o Hamã entrou na presença do rei com o propósito de enforcar Mardoqueu. Mas quando o rei perguntou para ele, olha, o que eu faço para uma pessoa que eu estou muito satisfeito com ele e tudo, ele pensando que ele fosse ele esqueceu da forca. Ele esqueceu de entrar no assunto. Então, olha só a situação do homem. O Hamã precisava de afagos em seu ego para sobreviver, né? Ele tem essa necessidade. Bom, sabiam que tem gente que só produz se for massageado o tempo todo? Só se der elogio. Se não der elogio, não faz nada. Na igreja não tem, né, irmão? Graças a Deus. Mas aí no mundo está cheio de gente assim. Se você não elogiar, ele não faz nada, não move uma palha. Só se elogiar. É Ramanzinho. Está cheio de Ramanzinho por aí, irmão. Tá? Um quadro realmente doentio, psicopata, irmão. O cara pensava que só ele era o bambambam. Presumir-se digno de honra
É uma das manifestações mais absurdas de soberba. É a pessoa achar que ele deve ser honrado. É a pessoa achar que ela só pode ser eu. Quer dizer, olha o ponto de partida, a premissa que está aí. Quando o rei falou que ele queria honrar alguém, ele falou, só pode ser eu. Você veja, isso é psicopatia, é doença. Não é normal isso. Esse terrível sentimento nutrido nasceu no coração de Lúcifer. Porque Deus não criou o diabo. Não, pastor, não. Deus não criou o diabo. Primariamente, não. Secundariamente. Primariamente, Deus criou um querubim ungido. O ato criativo de Deus foi um querubim ungido. O querubim ungido, por esse sentimento de orgulho, se transformou no diabo. Então Deus criou o querubim, primariamente. Secundariamente, o diabo. Porque, claro, se Deus criou o querubim e ele virou diabo, então Deus criou o diabo. Mas secundariamente, não primariamente. Primariamente, Deus criou o querubim ungido. Ele se transformou em diabo. Então, por consequência, Deus criou ele também, né? Mas ele se fez diabo. Deus não fez ele diabo. É por uma escolha dele. Ele escolheu ser diabo. Cuidado, porque o determinismo acha que Deus criou o diabo. Criou mal, literalmente. E aí nós temos um problema teológico. Qual? Se Deus criou o diabo, então o diabo também não teria culpa. Porque qual é a culpa se ele foi criado e determinado mal? Mas Deus não fez ele mal. Deus fez ele bem, bom. Ele foi criado bom. Ele escolheu o mal. Foi uma escolha. Assim também nós. Quem crer e for batizado será salvo. É quem não crer que será condenado. Deus não criou ninguém. Pelo contrário, Deus criou todos nós para a salvação. O pré-destino que Deus quer dar para nós, sabe o que é pré? Antes. Pré-primário, antes do primário. Pré-conceito, antes do conceito. Pré-destino, antes do destino. Antes do destino final, sabe o que Deus fez para nós? Sabe o que Ele nos predestinou? Para a grande salvação. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos nós somos predestinados para a salvação. O pré-destino, ou seja, antes do destino que Deus estabeleceu, é que todos se salvem. Mas tem gente que prefere o quê? A condenação. É escolha sua. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer é que será condenado. Quem não quis o destino anteriormente estabelecido por Deus. Qual é o destino estabelecido por Deus? Que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, não misture predestinação com determinismo. Porque uma coisa é muito diferente da outra. Predestino é simplesmente o destino anteriormente preparado. Quer que todos sejam salvos. Agora, determinismo, isso, irmão, é outro assunto. Mas Deus, irmão, não sabe? Sim, porque Ele tem um atributo da presciência. É outra coisa. Então, portanto, são termos diferentes. Predestinação, determinismo e presciência. Tudo um diferente do outro. Só que a turma daí, essa turma por aí, sabe o que eles fizeram? Associaram a palavra predestinação a determinismo. E, portanto, negam tudo, achando que está tudo, pensa que é um teatro. Está todo mundo já destinado, não tem. Cuidado, irmão. Não seja irresponsável a achar que as suas decisões foi culpa de Deus. Não foi. É você que escolheu. Você que fez escolhas. Cuidado. Então, o Lúcifer tornou-se diabo. Deus não criou ele diabo. Deus criou um anjo de luz. Ele escolheu ser diabo. E é o mesmo caso aqui, porque houve soberba no coração dele. Ele vai, então, semear, destilar o seu veneno na mente de Eva e nos corações humanos, como faz ainda hoje. Devemos sempre preferir o que, então? A humildade de Cristo, que nos livra das ambições, da soberba. É o que está escrito em Filipenses 2. Irmãos, tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo, que é a humildade. Porque Jesus, sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas venceu o pecado, venceu o diabo como homem. Ele não usou dos atributos divinos para vencer o pecado. É o nosso verdadeiro Adão. Devemos ser alimentados, então, diariamente,
pela alegria do Senhor e não pelas emoções, pelo emocionalismo ou pelos relacionamentos, etc. Nós precisamos pedir direção para Deus. O devido lugar de honra. Então, que se fará, é a pergunta do rei Assuero, que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Amã sugeriu, então, que o homem fosse vestido com veste real, montado no cavalo, colocasse a coroa na cabeça e fosse conduzido pelo príncipe, né? Um dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E o rei aceitou a ideia, o rei Assuero. Você vê que ele tinha moral com o rei Assuero, né? Ele falou toda essa história, se inventou essa cerimônia pomposa, e o rei aceitou. Falou, isso mesmo, vamos fazer isso. Você que é o principal, então, você que vai carregar o cavalo, vai puxar o cavalo. Nossa, o homem acho que quase desmaiou, né, irmão? A hora que o rei falou isso mesmo, boa ideia que você deu. Então é você que vai puxar o cavalo, porque eu quero homenagear o Mardoqueu. Coitado. Deve ser desconcertante, né, irmão? Porque o rei aceitou. Isso o deixou ainda mais enfurecido, né? Mais envergonhado, humilhado. Sabe por quê, irmão? Porque o Amã jamais se alegraria com a bênção de outro. Que Deus nos guarde, irmão. Ter irmão, irmão não é possível ter irmão assim. Deve ter, é mundano. Ele não fica contente quando Deus te dá uma bênção, você comprar um apartamento, você vem dar o testemunho, todo alegrinho, né? Irmão, Deus me abençoou, comprou um apartamento. A pessoa fica triste. Não pode. Como assim? Então, a rede mundial das mídias, né? Internet, a Alemanha, a Universidade de Berlim fez uma pesquisa e descobriu que quando você coloca uma foto sua lá na praia, sabe, lá na praia da Boa Viagem, aí no Recife, uma foto bonita com a sua família, gera mais inveja do que pessoas felizes com as suas férias. Sabia disso? Todas as vezes você põe você lá no sítio, viu, irmão Joel? Passeando cavalo no sítio, as pessoas têm mais inveja do que glorificam a Deus. Não é um absurdo isso? São pesquisas. As pessoas têm mais inveja de você pela sua felicidade do que alegria. Mas a Bíblia manda a gente se alegrar. A hora que você vê lá a irmã Ediné com o pastor Joel sentado no cavalo na montanha, você dá glória a Deus. Olha que bênção. Tomara que ele não caia do cavalo, né? Glória a Deus. Então, ver os irmãos lá na praia, graças a Deus, ele merece. Merece, trabalhou, merece desfrutar. Então, agradeça a Deus pela prosperidade do seu irmão, quando alguém está sendo honrado. E não ficar incomodado, tá? Porque honrar os que são dignos de honra, agrada a Deus. Ontem mesmo o pastor Paulo aqui fez uma honraria, né? O pastor Hermínio, 99 anos, né, pastor? Foi feito aqui uma honraria, coisa mais linda, irmão. Graças a Deus, né? Isso glorifica a Deus. E o Mardoqueu, depois de toda aquela honraria, ele voltou para onde? Para a porta. A honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar, não é, irmão? Cuidado. Porque às vezes a pessoa só porque foi honrada, agora pensa que agora vai... Não, irmão, você foi honrado, já acabou. Volta para o seu lugarzinho. E a síndrome do imperador, a soberba de Amã, quando fez sua sugestão ao rei, ele imaginou que a honra seria para ele, né? Quer dizer, a síndrome do imperador, acho que tudo gira em torno dele. Ele queria a roupa do rei, ele queria a coroa do rei, ele queria o cavalo do rei, ele queria ser proclamado na rua como rei. Atualmente tem sido identificado como a síndrome do imperador, filhos únicos. Sabe, filho único? A mãe e o pai dá tudo, trabalha e dá tudo para essa criança, estraga a criança. Porque o não, os limites têm que ser dados. Os limites sociais. Uma criança que não aguenta ver o professor chamar a atenção porque acha que é assédio. Um profissional que não aguenta ouvir o chefe chamar a atenção, acha que é assédio. Está assim hoje. Hoje o que tem denúncias de assédio, tem coisa que é assédio mesmo, deve ser combatido. Agora você vai cobrar o funcionário para ele cumprir a obrigação dele, ele achar que está sendo assediado? O professor pedir para o aluno trazer o dever de casa, ele achar que está assediado? Essa é a sociedade corrupta, enganada que nós estamos vivenciando. Não pode, irmão, precisa acabar com essa síndrome de imperador. Achar que tudo gira em torno dele, tudo gira em torno dela. Só pode falar sim. O brasileiro é um povo esquisito, não aguenta ouvir não. Você não pode falar não para a pessoa que ela acha que é pessoal. Se a pessoa chegar para você,
eu quero que o irmão seja o meu fiador. Você fala, não. Irmão, isso não é amor, irmão. O irmão não gosta de mim. Não, é não. A Bíblia fala para eu não ser fiador. Não você, seu fiador. É não, irmão. Deus falou, não. Não matarás. Não adulterarás. Deus falou um monte de não. Que história é essa que você não aguenta ver não? Deus está falando com você, hein? É não. Tá? Abra o olho. Porque são pessoas egocêntricas. Acham que tudo tem que ser do jeito dela, na hora dela. E se você falar para uma moça que você, irmã, essa roupa é inadequada, meu Deus do céu. É bullying. Sabe, é essa situação, perder as referências. Mas eu sei e tenho remédio para isso. Vamos orar, vamos pedir para Jesus batizar no Espírito Santo. Vamos pregar a palavra, porque a palavra são águas purificadoras. É a palavra de Deus que vai pôr essa gente no eixo, irmão. Não é a nossa fala, não vai adiantar. Porque essas pessoas subestimam você. Acham que você não tem capacidade mental, nem intelectual e nem autoridade para orientá-las. Sem correção, os filhos podem crescer como Ramã, cheios de soberba e de presunção. Mas Deus quer famílias saudáveis. Nosso papel, então, é exercer o amor, mas com responsabilidade. E, finalmente, Ramã chegou em casa arrasado e contou para a família sua frustração. Claro, falou bobagem, né? Era um psicopata. Então, o que a sentença aterradora que ele ouviu da mulher? Porque mulher, irmão, as mulheres têm uma coisa, o gênero feminino tem uma coisa muito interessante, chamada sensibilidade aflorada. As meninas, as mulheres têm sensibilidade aflorada. Olha só, a fala de Zeres, a mulher do Ramã. Se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, certamente cairás perante ele. Olha que palavra, irmão. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Foi isso, a declaração da mulher foi tremenda. Encerrando, quanta coisa mudou em Suzã em 24 horas, hein, irmãos? O homem que era para ser enforcado foi honrado. Esse é o poder do nosso Deus. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Porque tudo está sob o controle de Deus. Até quando você acha que está fora do controle. Fica tranquilo, tudo está sob o controle. Se Deus nos permitir, dia 23 de novembro, nós estamos indo para Israel. Quem quiser fazer essa viagem ainda dá tempo, tá? Nós vamos para Israel. E próxima lição é a lição 12. O banquete de Esther, denúncia e livramento. Venha participar da próxima aula. Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa semana.